Olá, me chamo Arthur Gabriel Malagatti e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação por longo período do tratamento com fibrina rica em plaquetas pela técnica de túnel nas recessões gengivais tipo 1 de Cairo. Faço parte do programa PIBIC-CNPq, tendo como professor e orientador Carlos Augusto Nassar e autores Patrícia Orlemanha Nassar, Edson Oliveira Silva e Marcos Vinícius Coco do Origon. Faço parte do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UniOeste do campus de Cascavel. Começando então a introdução, a gengiva é o tecido mole que envolve e protege os dentes. Ela desempenha um papel importante na saúde bucal, ajudando a mantê-los no lugar e protegendo-os contra infecções. Uma gengiva saudável, como mostrado na foto, recobre toda a raiz dentária. Porém, pode ocorrer migração apical da gengiva marginal com exposição da superfície radicular, caracterizando uma recessão gengival. Recessão gengival é multifatorial, podendo ser causada por diversos fatores, como a má higiene bucal, que dificulta a deconstrução do biofilme e, portanto, a remoção da placa adequadamente, inserção de freios e bridas próximos à margem gengival, somados a alguns fatores predisponentes, como, por exemplo, superfície radicular proeminente ou dente mal posicionado, podendo causar também recessões gengivais, que podem causar mobilidades dentárias e até a perca. As recessões gengivais tipo 1 de Cairo, com base nesse projeto, são aquelas que não perdem inserção interproximal do dente, apenas as faces livres. Para o tratamento das recessões gengivais, diversos procedimentos cirúrgicos periodontais foram utilizados nos últimos anos, como a cirurgia de tunelização com ou sem enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, os ETCS, retalho posicionado coronalmente com ou sem os ETCS, plasma rico em plaquetas, os PRP, e fibrina rica em plaquetas, os PRFs. Quase 2 décadas se passaram desde que a fibrina rica em plaquetas, os PRFs, desse estudo, foram introduzidos pela primeira vez. Inicialmente, o objetivo primário era desenvolver um método em que as plaquetas pudessem ser introduzidas nas feridas, utilizando efetivamente a capacidade natural do corpo. Isso conseguindo através da recolha de fatores de crescimento derivados do sangue de uma forma natural. Portanto, devido aos excelentes resultados do uso do PRF nos tecidos moles, vários estudos clínicos focalizaram o uso deles durante a cirurgia periodontal de defeitos mucogengivais. Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar clinicamente por longo período o uso do APRF associado à técnica de túnel no recobrimento radicular em pacientes portadores de recessão gengival tipo 1 de Cairo, comparado aos usos ETCS, chamada técnica de tunelização também. A pesquisa apresentada foi de natureza clínica aplicada, sendo um estudo com grupos em boca, dividido e paralelos e randomizado, sendo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da UniOeste. O local de realização foram as clínicas de odontologia da UniOeste do campus de Cascavel, com consentimento por termo dos pacientes. Foram selecionados pacientes com faixa etária de 20 a 45 anos, de ambos os gêneros, os quais apresentavam recessões gengival tipo 1 de Cairo bilateral em pelo menos uma das arcadas, e os demais dentes da arcada dentária estavam com saúde periodontal. Cada um recebeu tratamento de boca dividido segundo os tratamentos propostos, compondo o número de 10 sessões por grupo. O grupo 1, a técnica de túnel, com enxerto, os ETCS, e o grupo 2, a técnica de túnel, com os APRF. O exame clínico periodontal foi realizado inicialmente e foi realizado posteriormente em 270 dias. As avaliações foram executadas por meio de uma sonda periodontal do tipo Williams número 23, determinando a altura e largura da recessão, profundidade de soldagem, nível de inserção clínico, largura da faixa de tecido queratinizado, espessura do tecido gengival queratinizado nos 3 pontos, mesial, central e distal, com uma sondagem periodontal. Falando um pouco dos procedimentos cirúrgicos, a técnica de tunelização é a mesma para os dois. São incisões intrasuculares na região cervical a nível da junção cemento-esmalte para mesial e distal. Foram realizadas a criação de um túnel com a utilização de tunelizadores por meio de um retalho de espessura total próximo à margem gengival até ultrapassar a junção mucogengival, de modo que se obtém um tecido sem tensões. A raiz do dente foi raspada e preparada para receber o enxerto na técnica 1 de tecido conjuntivo subepitelial obtido do palato pela técnica de incisão linear ou do APRF obtido dos 3 passos, sendo ele, o primeiro, uma venopunção de cerca de 50 ml de sangue. A punção foi realizada pelo enfermeiro do campus, o qual seguiu o protocolo do Ministério da Saúde com um dispositivo de coleta a vácuo. Após isso, o sangue foi levado imediatamente à centrífuga e membranas de fibrina foram obtidos por centrifugação a aproximadamente 1.300 rpm por 14 minutos.
houve um aguardo de pelo menos 30 minutos ou mais até o momento de sua utilização no leito cirúrgico. O preparo das membranas do APRF foi executado com um kit próprio para a confecção de membranas de PRF em inox e, após isso, sendo introduzida a técnica de túnel. Para começar os resultados de discussão, eu gostaria de mostrar essa tabela, que os dados foram apresentados com a média mais ou menos do DPM. As letras diferentes referem-se às diferenças significativas entre os períodos dos grupos e o teste de ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey, em que o P é menor que 0,05. Bem, o grupo 1, que é a técnica de túnel associada ao enxerto de tecido conjuntivo, e o grupo 2, a técnica de túnel associada ao APRF. Na primeira fase, que é o dia 0, na segunda fase, a 90 dias, na terceira fase, a 270 dias. Bem, que se comparado à largura da recessão, altura, nível clínico de inserção de ambas as técnicas, houveram melhoras significativas, sendo todas mudanças de letra, ou seja, todas da primeira fase à segunda fase, uma mudança significativa, não havendo uma que se destacou muito entre as duas, concluindo que ambas são eficazes, porém nenhuma é soberana. Então fica a questão, qual escolher, pois é necessário fazer o recobrimento reticular para diminuir a sensibilidade da raiz do dente exposto. Bem, para a escolha, levando em consideração que a grande diferença foi que no grupo 1 houve uma sessão mais dolorosa, há uma grande importância em um planejamento cirúrgico único para cada paciente, visando que a forma individual, o problema e a necessidade de cada um. O enxerto de tecido conjuntivo retirado do palato é uma forma de tratamento mais dolorosa e com mais tempo de recuperação. Existem várias técnicas para tratar a retração gengival. O enxerto de tecido conjuntivo subepitelial é considerado o mais previsível, pois há características de duas camadas, trazendo melhores resultados estéticos para os pacientes. A fibrina rica em plaquetas é um tratamento eficaz que possui regeneração tecidual de forma simples, com cicatrização rápida e com menos dor que o enxerto de tecido gengival. O enxerto com PRF permite uma cicatrização mais rápida, com menor mobilidade. Porém, nem sempre o PRF é a melhor opção para substituir o enxerto de tecido gengival, pois ele possui maior capacidade de absorção. Então, para o recobrimento das recessões gengivais, a cirurgia plástica periodontal é um desafio diário na prática clínica, pois muitas variações anatômicas devem ser levadas em consideração no seu tratamento, o que pode influenciar no seu prognóstico. A presença de osso interproximal, a espessura do tecido queratinizado, o tamanho das papilas adjacentes, o posicionamento dentário, bem como a destreza, habilidade e experiência do profissional, foram relatados por diversos autores. A cicatrização de feridas também é um processo extremamente complexo, onde muitos eventos celulares ocorrem simultaneamente, levando ao reparo ou à regeneração dos tecidos lesados, sendo sim também um dos fatores a levar em consideração. Apesar dos ETCs apresentar resultados melhores sim na maioria dos parâmetros periodontais, como já ditos, estes não foram significantes estatisticamente, demonstrando que a membrana de APRF podem ser indicados para pacientes que não queiram submeter ao procedimento de remoção do enxerto e em casos em que o paciente não possua tecido gengival suficiente no local doador. Aliado a isso, a ausência de riscos de complicações pós-operatórios como dor, necrose do palato e acidente vascular da artéria palatina, são vantagens atribuídas para a utilização do APRF. Dentro das limitações desse estudo, podemos concluir que ambos os grupos apresentaram melhora nos parâmetros periodontais, sem diferença estatística significante entre eles, o que sugere que o APRF pode sim ser uma alternativa ao ETC nas cirurgias de cobrimento radicular de recessões tipo 1 de Cairo, cabendo haver aqueles pontos e ter um olhar caso a caso para a escolha. Portanto, agradeço a CNPq por todo o apoio a essa pesquisa. Agradeço também ao orientador Carlos Nassar com todo o suporte para a realização do trabalho e aos autores que foram imprescindíveis à realização. Obrigado pela atenção de todos.